Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando nesse dia 3 de maio de 2026, a edição de número 1330 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo são 10 horas e 4 minutos, em Lisboa 14 horas 4 minutos. E no programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Anadia e, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos aqui com a gente no Navegar é Preciso, nesta manhã gelada e úmida do outono brasileiro. Mas vamos aquecer o dia com um bom dia dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham. Um bom domingo a todos. Um beijo no coração. E vamos lá de notícias Lusanet em São Paulo, 10 horas e 6 minutos. Em Lisboa, 14 horas 6 minutos. Chega vai propor comissão de inquérito para verificar atos de corrupção no governo de Costa. O partido Chega vai propor a constituição na Assembleia da República de uma comissão parlamentar de inquérito à Operação Influencer para verificação de atos de corrupção no último governo de Antônio Costa. O anúncio foi feito pelo líder do Chega, André Ventura, em conferência de imprensa na sede do partido em Lisboa. O Chega vai, na segunda-feira, avançar com uma comissão de inquérito que procure escrutinar as influências indevidas sobre a exploração destes negócios, o uso de entidades externas indevidamente para a obtenção de benefícios privados ou de exercício de influência indevida, e também para a verificação de atos de corrupção do último governo de Antônio Costa. André Ventura disse esperar que esta comissão de inquérito possa ser aprovada e viabilizada de forma consensual na Assembleia da República, e adiantou que, se não for aprovada, o Chega forçará sua constituição. O líder do Chega indicou ainda que as alterações à legislação laboral fossem votadas agora, o partido seria contra
e considerou que a greve geral mostra o fracasso do governo nas negociações. Navegar é preciso. Finanças resistem e prometem a Bruxelas evitar déficit em 2026. Saldo público de 0%, economia cresce 2%. A previsão para o saldo das contas públicas em contabilidade nacional, a que conta para a Comissão Europeia e a avaliação à luz do Pacto de Estabilidade, foi revista ligeiramente em baixa, de um excedente equivalente a 0,1% do Produto Interno Bruto e a meta do Orçamento do Estado de 2026 para 0% do PIB, indica uma versão preliminar do Relatório Anual de Progresso relativo a 2026. O Ministério das Finanças de Joaquim Miranda Sarmento, que durante meses admitiu a possibilidade de um pequeno déficit esse ano, evita dar esse sinal neste momento delicado. Na versão que circula do novo Relatório Anual de Progresso, a meta orçamental passa suavemente para equilíbrio absoluto, apesar do crescimento da economia ter enfraquecido. A proporção da dívida desce de forma significativa. O governo replica a previsão que enviou ao Instituto Nacional de Estatística, o INE, no final de março, 87,5% do PIB no final deste ano, uma queda assinalável face à proporção de 89,7% em 2025 na estimativa do INE, no reporte dos déficits enviado à Comissão Europeia e ao Eurostat a 26 de março de 2026. No Orçamento de Estado de 2026, a premissa usada para construir o plano orçamental era que a economia crescesse 2,3% este ano. No documento preliminar enviado agora a Bruxelas e ao Parlamento português, a fasquia do ritmo da atividade econômica portuguesa medida em termos reais, descontando a inflação, baixa para 2%. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10h10. E na cidade do Porto Feliz, este fim de semana, 14h10. Portugal entre os países da União Europeia com mais jovens em trabalho precário. Portugal é um dos países da União Europeia com maior precariedade entre os jovens, com quase 4 em cada 10 trabalhadores com menos de 30 anos a terem contratos temporários. Os dados divulgados pela Pordata a propósito do Dia do Trabalhador colocam o país na 4ª posição entre os Estados-membros com mais trabalho precário jovem. Na União Europeia, o trabalho temporário abrange cerca de um terço dos 36 milhões de jovens trabalhadores. Em Portugal, essa proporção atinge quase 4 em cada 10 jovens trabalhadores, ou seja, 39%, evidenciando uma inserção no mercado de trabalho marcada por instabilidade contratual, apenas atrás do que acontece nos Países Baixos, com 51,1%, na França, 39,2% e na Polônia, 39,1%. Apesar deste nível elevado de precariedade, Portugal apresenta até uma das mais altas taxas de emprego jovem na União Europeia. Em 2025, 82,8% dos indivíduos entre os 25 e os 29 anos estavam empregados, acima da média europeia de 76,9%, o que coloca o país na 7ª posição entre os 27 Estados-membros. Ou seja, a integração dos jovens no mercado de trabalho é relativamente elevada, mas acontece à custa de uma alta percentagem de vínculos precários. No conjunto do mercado de trabalho, Portugal também apresenta níveis de precariedade superiores à média europeia. Em 2025, 15,1% dos trabalhadores tinham contratos temporários acima dos 13% registrados na União Europeia. Este valor
coloca Portugal entre os 5 países com maior incidência desse tipo de vínculo, a par de Espanha, França, Polônia e Holanda. Navegar é preciso. Nem Bayern, nem Arsenal ou PSG. Sporting de Braga é o caso único na Europa. O triunfo da última quinta-feira sobre o Freiburg por 2-1 na primeira mão da semifinal da Liga Europa tornou o Sporting de Braga caso único no velho continente. A equipe comandada por Carlos Vincenz é a única a ter conseguido 13 vitórias nas provas europeias na temporada em curso. O balanço inclui ainda 4 empates diante do Levski Sofia, do Rangers, do Go Ahead Eagles e Betis, e 2 derrotas contra o Genk e contra o Ferencváros. De recordar que os arsenalistas iniciaram a campanha internacional no final de julho, na segunda pré-eliminatória da referida competição. Os dinamarqueses do Midland, já eliminados das provas da UEFA, conseguiram 12 triunfos também na Liga Europa, seguindo-se 3 emblemas com 11. O AZ Alkmaar, já afastado à Liga Conferência, e o Bayern de Munique, que está na semifinal da Champions. O Aston Villa tinha 11 triunfos, mas foi derrotado pelo Nottingham Forest na primeira semifinal da Liga Europa. Apenas os ingleses e os germânicos podem igualar a marca dos bracarenses, se vencerem as segundas mãos das semifinais e a final da respectiva prova, mas só os próprios minhotos podem chegar às 14 ou às 15 vitórias, o que seria um sinal de que teriam chegado à final ou conquistado a segunda prova de clubes da UEFA. Navegar é preciso. Na bela São Paulo, 10 horas e 15 minutos. E em Anadia, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas 15 minutos. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. O Arouca São Paulo Clube convida todos para o almoço em comemoração ao Dia das Mães e em homenagem à Rainha Santa Mafalda, que acontecerá no próximo domingo, dia 10 de maio, com a missa às 11 horas e o almoço a partir das 12. No cardápio, bacalhau cozido, bacalhau mandaruquense, entre outras opções. Na parte artística, a apresentação do rancho folclórico Arouca São Paulo Clube. Os convites individuais custam R$ 150, crianças de 9 a 12 anos pagam meia, crianças até 8 anos não pagam. O convite dá direito à mesa de petiscos, buffet self-service à vontade e gelatina de sobremesa. Bebidas, pães e doces serão cobrados à parte, estacionamento gratuito e para maiores informações e reserva de convites, entre em contato pelo WhatsApp do Arouca, no número DDD 11 92049 3070. Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupolusanete@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega o final, notícias Lusanete, mas vamos navegar até as 11 da manhã com muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Anadia. Na história dos castelos portugueses, hoje iremos falar do segundo e último capítulo do Castelo de Torre de Moncorvo. Nos descontos, tudo sobre o futebol português. O Porto já é campeão nacional. E também iremos falar da nossa Lusa do Canindé, que venceu mais uma ontem no Canindé à noite, 2-1 sobre o Madureira. Mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido internauta,
ligadinho aqui com a gente no Navegar é Preciso, e também a todos os aniversariantes da semana, especialmente no próximo sábado, dia 9 de maio, fazendo aniversário a nossa amiga Glória de Lourdes, a fadista. Um grande beijo para ela, muitas felicidades. E para você aí, claro, tá aniversariando essa semana também, um grande abraço, muitas felicidades, muita saúde para você também, porque agora todos nós vamos ouvir com Maria da Fé, Vem Beber Vinho Novo. Anda daí, vem comigo, ama a vida, esquece o mal. Vem conhecer um amigo que se chama Portugal. Tens o mar à tua espera, com praia de areia branca. Vem conhecer a ceveira que qualquer fadista canta. Anda, vem comigo, beber vinho novo, e levas contigo Portugal e povo. Anda, vem comigo, beber vinho novo, e levas contigo Portugal e povo. Anda a ver touros correndo na luzíria junto ao Tejo, ceifeiras ceifando trigo nos campos do Alentejo. Anda a ouvir cantar o fado, essa canção sem idade, e dirás em todo lado: Portugal, ai que saudade. Anda, vem comigo, beber vinho novo, e levas contigo Portugal e povo. Anda, vem comigo, beber vinho novo, e levas contigo Portugal e povo. Toiradas à portuguesa, com forcados a pegar. Anda a ver tanta beleza que Deus pousa ao pé do mar, e verás nossa Lisboa cheia de encantos tão belos, muda dia e madragoa, e Alfama no seu castelo. Anda, vem comigo, beber vinho novo, e levas contigo Portugal e povo. Anda, vem comigo, beber vinho novo, e levas contigo Portugal e povo. Anda, vem comigo, beber vinho novo, e levas contigo Portugal e povo. Anda, vem comigo, beber vinho novo, e levas contigo Portugal e povo. Anda, vem comigo, beber vinho novo, e levas contigo Portugal e povo. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje vamos até Anadia. Integrado no distrito de Aveiro, o Concelho de Anadia abrange uma área de 217 km², distribuída por 15 freguesias.
A antiguidade do povoamento do seu território faz com que não haja certezas quanto à origem do nome, para a qual existem diversas explicações. A mais provável, no entanto, aponta para a designação do latim aqua nativa, fonte natural, ou seja, água pura e boa para beber. Situado na região da Bairrada, que dá nome aos vinhos lá produzidos, o Concelho de Anadia rapidamente se tornou um importante centro comercial e administrativo de uma fértil área agrícola. Foi o principal centro produtor de vinhos espumosos naturais e a região do país onde foi iniciada a sua preparação com a ajuda de peritos franceses da região de Champagne, sendo as suas marcas geralmente apreciadas e rivais dos produtos similares importados do estrangeiro. O foral do Conselho, então constituído, apenas foi concedido em 21 de agosto de 1514 pelo rei Dom Manuel I, elevando a povoação a Conselho. Nelson, já chegamos lá no belíssimo distrito de Aveiro. Como é que fizemos para adentrar Anadia? Os principais acessos a Anadia são através da autoestrada A1, com saída em Albergaria a Velha, ou pela Estrada Nacional 1, com saída em Anadia. Lourenço, o que temos de patrimônio, cultura e lazer? Em Anadia, os visitantes podem apreciar as adegas locais e provar os vinhos antes de os comprar. Neste concelho localizam-se as famosas Termas da Cúria, vértice do famoso triângulo Cúria-Luso-Bussaco, possuindo condições excelentes sob o ponto de vista turístico e um ambiente oitocentista que a torna uma das estâncias termais mais frequentadas do país. A nível de patrimônio, os destaques são a Casa da Quinta do Tanque e a Capela de Nossa Senhora das Neves. E o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Anadia, hein, Nelson? O principal destaque é a arte de se empalhar garrafões. Lourenço, o que temos de festas e eventos? Bom, os destaques ficam por conta da queima do Judas no sábado de Aleluia, a visita pascal e a festa dos Santos a 1º de novembro. Nelson, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Anadia. Destacamos a cabidela de leitão, a chanfana abairrada, o leitão abairrada, os miúdos do leitão, o sarrabulho e a tibornada. E os docinhos, Nelson? Aí temos os amores da cúria, a aletria, o arroz doce e o leite creme. Nelson, quem quiser maiores informações sobre a Anadia, consulta que site, hein? É só ir lá no site da Câmara Municipal de Anadia. O endereço eletrônico é o www.cm-anadia.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Anadia. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. E depois de visitarmos a bela Anadia, vamos continuar aqui no Redescobrindo a Comunidade, falando agora da história de Portugal. Lourenço, de qual castelo estamos falando? hoje o segundo e último capítulo do Castelo de Torre de Moncurvo. Pois é, a cerca definia um povoado de perfil oval, tão característico das vilas muralhadas góticas
que integrava quer a povoação, quer o castelo. A povoação foi criada como uma vila nova em 1285, no âmbito da ação povoadora empreendida por Dom Dinis, processo que fora iniciado desde Dom Afonso III, herdando o termo até então vinculado à cabeça de terra de Santa Cruz de Vilariça, era instituída como sede administrativa e militar. Datara deste período a construção de seu castelo, citado pelo próprio soberano já em 1295. Sob o reinado de Dom Afonso IV, um contrato entre a Câmara e 2 pedreiros para a construção de uma barbacã em 1337 permite-nos identificar a construção dessa estrutura defensiva exterior. Mais tarde, ainda nesse século, sob Fernando de Portugal, iniciou-se a ereção de 8 torreões de planta quadrangular em 1376. Uma informação de 1530 dá conta de que a cerca da vila estava derrubada, o que levaria à execução de trabalhos de reparo no final deste século, insuficientes, entretanto, para deter o processo de decadência do conjunto nos séculos seguintes. Dessa forma, em 1721, outra informação dá conta de que algumas portas e trechos da cerca foram demolidas. Ao se atingir o século XIX, a Câmara Municipal já considerava o castelo irrecuperável. Por se localizar entre a Vila Velha e a Vila Nova, com acesso possível apenas por uma artéria estreita e íngreme, a municipalidade projetou a sua demolição em 1842. Com a aprovação do projeto, toda a zona foi rebaixada, erguendo-se novos edifícios públicos. A construção de um quartel, embora projetado, entretanto jamais saiu do papel. Os remanescentes do conjunto, alguns troços de muralhas na altura da Praça da República e adjacências, encontram-se classificados como imóvel de interesse público por decreto publicado em 20 de outubro de 1955. Localizado em posição dominante a oeste da vila medieval, o castelo apresentava planta quadrangular irregular em aparelho de granito. A sua praça de armas estava livre de quaisquer edificações. Um desenho datado de 1815 permite reconhecer que o castelo apresentava 2 torres, uma voltada para o interior e outra para o exterior, sendo que uma porta em arco abatido a leste permitiu o acesso ao recinto. A vila era envolvida por uma cerca de planta ovalada em estilo gótico, em pedra de xisto, onde se rasgavam 3 portas. A porta de São Bartolomeu a norte, flanqueada por 2 torres de planta circular. A porta de Nossa Senhora dos Remédios, porta da vila, flanqueada por 2 torres de planta circular. E a porta do castelo a sul, defendida pelo castelo em si. Olha aí, então, o segundo e último capítulo aí do castelo de Torre de Moncorvo, com as suas muralhas aí, como se vê aí no vídeo, ainda preservadas, uma maquete mostrando o que era o castelo. E é isso, o castelo de Torre de Moncorvo, mais um castelo tipicamente português, que mantém à vista de todos a história viva de Portugal. Então é isso, semana que vem tem mais história de Portugal, tem mais castelos portugueses, Lourenço. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com, repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso.
Navegar é preciso nos descontos. Ó meu Porto, onde a eterna mocidade diz a gente o que é ser nobre e leal. Teu pendão leva ao escudo da cidade que na história deu o nome a Portugal. Ó campeão do teu passado, teu livro de vitórias sem igual, teu brasar abençoado. É isso aí! O Porto ontem conquistou seu 31º título nacional. O Porto está em festa, mas vamos dar o bom dia para o Camões. O Emílio não conectou com a gente ainda, não sei se ele está viajando, feriado prolongado aqui no Brasil. Mas bom dia, Camões! Camões não está nos ouvindo? Alô, Oi, Camões! bom dia! Bom dia! Eu tô ouvindo, vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Então, bom dia, Lourenço, bom dia, Nelson, Emílio, eu ainda não vi. Bom dia, pessoal. Bom dia. O Emílio, bom dia, Camões. O Emílio deve estar lá no Porto, tomando aquele vinho maravilhoso para comemorar o título do Porto, título muito merecido, né, Camões? Eu não sei o que vocês acham, mas Exatamente. o Porto... Parabéns, Lourenço, parabéns à nação portista, parabéns, pessoal. É isso Bom aí. dia, Emílio. Bom dia, Lourenço, Camões, Nelson, internautas. Bom dia a todos. Então, Emílio, nós estávamos falando que você estava aí tomando um vinhozito do Porto para comemorar o título do Porto, 31º, né, Lourenço? Exatamente. Olha não só. estava, não. Não estava, não. Eu estava aqui lamentando. Eu não estou escutando o Emílio. Né? O Camões entra de novo. Toda semana está acontecendo isso. O último entra, trava o penúltimo. Entra de novo, Camões. Tá legal. Enquanto isso, a gente vai dizendo aqui, meus amigos, que o Porto ele começou a ganhar o título quando venceu o Sporting em Alvalade. E aí, tanto o Benfica como o Sporting ficaram correndo atrás do Porto. E eu não quero falar bobagem, mas eu acho que o Porto foi líder de cabo a rabo, não é isso, Emílio? Alô, Emílio? Caiu, Emílio. Agora caiu. o Emílio Agora caiu. Hein, Camões? O Porto foi campeão do primeiro à última jornada, não é? Também não tenho certeza, mas também estou contigo, também acho que sim. Pois é, o Porto, olha, que campanha maravilhosa do Porto. Sinceramente, não é o time dos sonhos, assim, dos portistas, né? Não é, assim, um time que tira suspiros, né? Mas o importante para o torcedor do Porto é que depois de 4 anos, o Porto volta a levantar a taça do Campeonato Português com muitos méritos. Correu atrás e a máxima do Farioli entregar a rapadura no final não vingou, né, Emílio? Não vingou graças ao técnico do Sport. De novo, eu não estou escutando para conseguir levantar, ultrapassar o Porto, e não fez, porque é um técnico de time pequeno, não é um técnico de time grande. Eu reitero, repito, e está aprovado agora com as pífias últimas partidas do Sport. Do Sport e do Benfica, né, Emílio? Porque, sinceramente, o Porto deu algumas chances para que os outros encostassem, né? Mas tanto o Sport no final e o Benfica ao longo do campeonato, que teve vários empates, não conseguiram chegar, né? Fala, Emílio. Nelson, Alô, Emílio? O Benfica e o Sport ajudaram o Porto a ser campeão. Sim, eu concordo com você, porque apesar da boa campanha Hoje a conexão com o Emílio tá muito ruim lá. Acho que ele tá em Atibaia.
E toda hora tá caindo. Caiu o Emílio de novo, né? A hora que ele entrar, o Camões não vai ouvir ele, vai ficar difícil, sim. Camões, se ele entrar e você não ouvi-lo, já sabe como fazer. Sai aí, entra novamente. Fala aí, Camões, o que você achou? Ih, caiu também. Pronto. Hoje tá tudo difícil. O fato é o seguinte, viu, Lourenço, é que o Emílio falou bem, tanto o Sporting como o Benfica fizeram muita força para o Porto ser campeão esse ano. O Porto, que, como eu disse, não tem assim um grande time e tal, mas os portistas do mundo todo estão aí felizes com essa conquista do Porto. E é isso, né? Agora, o que resta para o campeonato é verificar quais serão os times que vão cair e quem vai ficar em segundo e quem vai ficar em terceiro, né? Porque a briga aí tá boa, né? O Sporting consegue pisar na bola contra Tondela e contra o Aves Sade, é brincadeira. Conseguiu perder 4 pontos para esses times. E o Benfica, depois de ganhar de 2-0 do Famalicão, deixa empatar. Então a briga tá aberta, Emílio. Tá, ó. E o Sport conseguiu perder pontos para times praticamente um já rebaixado e o outro a caminho da segunda divisão. Então, é um absurdo. Quer dizer, eu particularmente, eu acho que o Sport começou a degringolar quando dispensou o lateral esquerdo brasileiro, Matheus Reis, e o Alisson, os dois brasileiros. Mas o Sport não dispensou, não. Ele ia cumprir contrato, é que apareceu uma oferta milionária para ele, aí o Sport abriu mão de multa e essas coisas, senão ele iria cumprir. Segundo o Varandas, ele ia cumprir até o término do contrato, mesmo porque, embora ele não tivesse bem, ele prestou bons serviços para o Sport. Então, o Sport só abriu mão e ele foi embora. Mas não devia ter aberto mão, esse que é o caso. Não deve se deixar contratos encerrar no meio da temporada. Isso é um absurdo, porque o Sporting estava em 3 frentes, né? Que é o Campeonato Português, a Taça e a Champions. E na hora do vamos ver, não sei se o Camões concorda, mas o Sporting está esfacelado, está cheio de jogador no departamento médico. O Alisson foi opção do treinador. Ele falou, não, pode vender. Tem outros a nível dele. Aí. Fala aí, Camões. Não, mas tudo bem, isso também pode ter ajudado, mas não foi. É que o Sporting chegou e no topo estourou. Isso aqui é verdade completa, estourou. Estava completamente cansado, chegou no final, deu, e aí eu acho que o Sporting fez uma coisa. Pisou na cabeça e colocou: ou vamos perder os anéis ou vamos perder os dedos. Se for querer, agora no finalzinho de tudo, ainda brigar por tudo, não vamos ter nada. E com a enfermaria cheia, com os jogadores no limite, porque tudo tem limite, tinham que abrir mão de alguma coisa. Não tem jeito, não tem. O ser humano é ser humano, Nelson. Não tem jeito. E se eles continuassem tentando fazer tudo, eles iam inclusive perder, e podem até perder a taça para o Porto também. Agora, Camões, para o Porto não, agora para o Torrense, né? Camões, agora. O Porto já foi, é para o Torrense, exatamente. Mas... agora, vem o seu Rui Borges dizer, olha, foi hilário o que ele falou. Não, se nós tivéssemos perdido para aquele time que o Sport virou de 3 para 4... Bodoglint. Se nós não tivéssemos passado por eles, hoje nós seríamos praticamente os campeões portugueses. Quanta besteira fala esse técnico. Olha, Emílio, eu vou te falar uma coisa, viu? Aquele esforço foi mesmo muito grande. E o time ali tirou, como se diz em Portugal, fez das tripas coração para conseguir aquela vaga e ganhou um belo dinheiro para isso, né? 15 milhões, Nelson. Foi, então. E aí, o que acontece? O time, a diretoria,
ela tem que se preparar para os desafios que vêm pela frente. Então agora o Sporting vê ameaçado a sua vaga na Liga dos Campeões, que é uma diferença de dinheiro muito grande, né, Emílio? Nelson, se o técnico fosse o Rubem Amorim ou se o técnico fosse o Mourinho, você acha que ele teria esse planejamento? Você acha que ele agiria assim, Nelson? Eu acho que não. Eu acho Então, que pronto. o grande mal do Sporting é realmente o seu treinador. E você, não sei se já falou a semana Tá passada, entendendo, ou o Camões, Vai aumentar, vão dobrar o salário dele e prorrogar o contrato. Se Por Então, mais um ano, a diretoria venceria- tá achando tudo bom, então. venceria em 2027. Por isso que ele está cantando de galo. Venceria em 2027. Prorrogaram para 2028 e sai de 500 mil euros líquidos por ano para 1 milhão de euros líquidos por ano. Ele pelo tá amor de rindo Deus. da nossa cara. E o Benfica a mesma situação. Parece que o Mourinho não está assim muito estável lá, né, Camões? Não, exatamente o que ele falou ontem depois do jogo, pelo amor de Deus, não é bom nem comentar. Um time que está ganhando também de 2-0 e quer segurar o segundo lugar e quer segurar o dinheiro que vem da Europa, amigo. Apesar de que apesar que eu vou colocar um parênteses aqui, Nelson, Emílio e Lourenço. Se o Nottingham ganhou, mas ele pode perder, vai perder na casa do outro. Se o Aston Villa for o campeão da Liga Europa, Portugal pode levar 2 times diretos à Liga dos Campeões e o terceiro ir a disputar. Playoffs. Só tem um porém, Camões. Só tem um porém. O Aston Villa tem que ficar entre os 4 primeiros. Já está. Não, está em quinto. Está empatado com o Liverpool, mas perde no confronto direto. Então a gente tem que torcer para que o Liverpool perca hoje para o Manchester United e o Aston permaneça entre os 4 primeiros. Não os 4, então... não os 4, Emílio, não os 4. Não, porque a Inglaterra leva 5 a Liga dos Campeões. São 5 primeiros. Eu tô confirmando aqui. A Inglaterra leva 5, Nelson, leva 5. Bom, o fato é que tanto os sportinguistas como os benfiquistas vão estar torcendo fervorosamente para o Aston Villa, porque, sabe, eles não têm competência para se garantir numa vaga de Champions League. Ridículo. Agora me desculpa, eu acho que o Braga merece muito o título da Liga Europa. Isso é verdade. Aliás, nas notícias nós falamos, o Braga, ele alinhou 12 ou 13 vitórias. 13 vitórias e empates, né? Ou 4 seja, empates. 4 empates. Então, o Braga derrotas. está escrevendo a história. Nós já vamos falar do Braga. E eu acho que... E outra, nós estamos falando aqui de Benfica, de Sporting, mas os méritos para os portistas, parabéns, uma campanha muito bonita do Porto, o legítimo campeão português. Ô, Emílio, tem um lance aí também no campeonato holandês, ele pode ser declarado nulo, isso favoreceria Portugal, é isso? Só para complementar o que você falou do Braga, o Braga já foi finalista da Liga Europa uma vez, se não me engano. Sim, se não me engano, o Porto. Perdeu a final pro Porto. Então, campeonato holandês. Não é só no Brasil, nem em Portugal que existe essas mazelas. O que acontece segundo a lei da Holanda? Um jogador extracomunitário, um jogador que não é da comunidade europeia, ele, para atuar no campeonato holandês, ele tem que ter um visto de trabalho específico e um salário mínimo acima do salário holandês. Pois bem, na Holanda existe um jogador chamado Jim James, ele é do Go Red Eagles, e ele optou em março por renunciar à cidadania holandesa, europeia, para defender a seleção da Indonésia. E aí, em março, aconteceu... Não foi em março que ele renunciou já faz alguns meses. E em março jogaram o Go Eagle Eggs e o time do adversário, o NAC. E foi uma goleada para o time desse jogador. E aí o NAC foi procurar alguma irregularidade e descobriu isso. Logo, até agora, já se passaram 2 meses, todas as partidas que esse rapaz fez
foram irregulares. E olha, foram muitas. Então, quem venceu o time dele, quem perdeu, está envolvido. Então, corre o risco. Amanhã será o julgamento do campeonato holandês por erro administrativo da Federação Holandesa ser dado como nulo. E com isso, Portugal, que já está no ranking à frente da Holanda, disparar. Que coisa, hein? Que baixaria esse. Oi, Camões. Fala aí. Vou fazer uma provocaçãozinha. Manda. Se fosse em Portugal, seria nulo? Se fosse em Portugal... mas aconteceu. Não, se fosse em Portugal, poderia ter sido nulo, mas demorar uns 4, 5 anos. Lembra o caso do Gil Vicente, daquele jogador Matheus. Vocês lembram bem, né? Que aí depois o fato caiu, subiu, caiu. Lembram disso, não? Com essa, o imbróglio está formado. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, falando do Braga, do jogo em si, eu assisti uma parte desse jogo aí. O Braga, logo de cara, fez um gol, estava amassando o Freiburg e depois de uma pichotada da defesa, praticamente entregou o gol de empate para o Freiburg. Então a coisa começou a ficar complicada e ficou mais complicada ainda quando o jogador do Braga ainda perdeu um pênalti, né, Emílio? Então ele telegrafou e mandou exatamente onde ele telegrafou, e o goleiro pegou, né? Agradeceu, pegou o Salazar, né? O Salazar, que é um bom jogador. E o Ricardo Horta também se machucou, né, Emílio? Então... Começo do jogo, aos 19 minutos, ele se machucou, pode ser, aí dependendo da contusão, ele pode estar dando adeus a uma possível convocação para o Mundial. Aí no segundo tempo o Braga foi para cima e o Friburgo resolveu só tocar a bola, fazer aquela cerinha. E aí, 1-1, o juiz deu os acréscimos e nos acréscimos o Braga foi lá e conseguiu estoicamente virar a partida e brilhante vitória do Braga, que caminha a passos largos aí, se souber segurar o resultado, para ir para mais uma final da Liga Europa. E aí entra a torcida do Benfica e do Sporting. Se o Braga ganhar, o que acontece? Aliás, quem apitou a partida Nottingham e Aston Villa, adivinha quem foi, Camões? Não. Mas nessas horas eles não sabem puxar o saco para nós. Aí volta o que vocês disseram, eles não sabem puxar o saco para nós. Volta o que vocês disseram da torcida pelo Aston Villa, não pelo Braga, por causa dessa possibilidade de abrir mais uma vaga. Agora eu só queria falar uma coisa, Nelson Emílio. Eu acho que esse pênalti, eu torço para não, mas esse pênalti pode fazer falta. O time do Freiburg é um time que está fazendo uma campanha relativamente boa, acho que está em 5º ou 6º lugar no campeonato alemão. Não é lá essas coisas. O Braga podia ter resolvido a parada lá em Braga, mas eu acho que o Braga está numa fase muito boa, está num astral muito bom. Fala, Emílio. Nelson, e o Friburgo, ele vem de prorrogações, ele pegou uma prorrogação contra o Stuttgart, contra aquele ex-jogador do Sport, fez o gol no último minuto da prorrogação, então já vem meio cansado também. Pois é, final de temporada sabe como é que é, só vê a quantidade de jogadores que estão se contundindo mundo afora, né? Vamos torcer para que o Braga represente bem o futebol português, que é o último remanescente aí dessas taças europeias, né? Emílio, você tem notícias aí do Luque Bacchio do Benfica? O belga do Benfica, ele veio bom jogador, hein? Mas ele vem de uma contusão séria, ficou alguns meses parado, e o Mourinho está cobrando, querendo que ele já volte nos trinques. E aí, na última partida, ele foi substituído, saiu chutando balde. O Mourinho falou que isso é normal, mas a imprensa disse que o Mourinho já colocou ele em disponibilidade para ser negociado. No meio da semana entrevistaram ele disse que está tudo bem com o Mourinho também, mas se vier uma ofertazinha aí,
eu acho que o Benfica acaba disponibilizando ele. Um bom jogador, viu? Esse Luque Bacchio, ele entrou no jogo lá contra o Sport e fez um salseiro que eu vou te falar, belo jogador. E o Nelson, Acadêmico... Oi? Mas não conta para a próxima temporada para o Mourinho, não. Pode ter certeza disso. Também acho. Jogador que faz o que ele fez, o Mourinho já... Só precisa ver se o Mourinho vai continuar lá, né? E o Acadêmico de Viseu? O Acadêmico de Viseu sagrou-se campeão português de juniores, seriam os juniores aqui, o Sub-23, a chamada Liga Revelação. Chegou aos 32 pontos, não poderia mais ser alcançado pelo Famalicão, e é campeão, uma bela safra aí do Acadêmico de Viseu. Olha só, e o Estrela da Amadora, Emílio? Estrela da Amadora demitiu seu treinador, que já vinha de uma ultrapassagem, claudicando, e contratou um tal de Batse, que era técnico do Tondela, que está na zona do rebaixamento. Vamos ver, né? Tá na briga ainda, nada definido lá embaixo, nós já vamos falar da classificação. Você tem notícias do Boa Vista, Emílio? A Justiça Portuguesa não deu parecer favorável ao pedido de suspensão do leilão do Estado do Bessa, dizendo que a culpa é dos dirigentes que deixaram o Boa Vista na calamidade. Então, a Justiça Portuguesa lavou as mãos e não vai intervir para impedir que aconteça o leilão do Estádio do Bessa. Lance inicial, 37 milhões de euros. E o Guioque, ele está pondo dinheiro lá nos caixas do esporte, Emílio? Como é que é? Entrou mais uma graninha aí, Nelson. Entrou uma grana boa. Por quê? Porque o Gyökeres, a cada 40 partidas que ele fizesse pelo Sporting... Pelo Arsenal. Pelo Arsenal, isso daria mais uma graninha para o esporte. Com isso, essa semana, ele atuou pelo menos 45 minutos, e até agora, somado todas as vezes, todos os bônus que o Sport teria, já são 4 milhões que entraram, além dos 65,7 milhões que o Sport recebeu pela venda dele, já são quase 70 milhões, e ainda podem entrar mais 10 milhões de euros pela venda do Gyökeres, que não está tão bem assim lá na equipe do Arsenal. Não está agradando, não. E o Camões, tem uma conversinha de que o Benfica vai trazer o Gyökeres. E aí? Olha, não sei, não. Eu realmente parece que a turma do Arsenal não andava muito agradada com ele, mas até ontem, né? Porque ontem ele fez 2, amigo. Fez 2 gols. Ontem ele fez 2, patrão. Ontem ele fez 2 e foi isso no primeiro tempo. No primeiro tempo, que depois tiraram, que era para não fazer mais. O treinador do Arsenal, o Arteta, ele tem colocado o Gyökeres de titular várias vezes, a maioria das vezes, mas ele substitui o Gyökeres todos os jogos. Porque o Gyökeres, ele não tem característica de um centroavante de time que vai para cima. O time tem que jogar no contra-ataque. Então, fica difícil. Aí no jogo que teve aí contra o último jogo aí, na semifinal aí da Champions, que ele deveria entrar com o Gyökeres contra o Atlético de Madrid, ele, que era para jogar no contra-ataque, ele saca o Gyökeres. Pô, esse Arteta também, sabe? Eu vou te falar uma coisa. Mas vamos ver, já pensou o Gyökeres do Benfica, Emílio? Não quero pensar, não. Nossa. Eu não acho que o Benfica tem bolso para isso, não, patrão. Mas, no caso... Tem essa também, né? A bola, ela é quase que um jornal benfiquista, né, o Quase! Todos os contratos de grandes jogadores que o Sporting negocia tem cláusulas rescisórias que impedem a ida do jogador para Porto ou Benfica, porque aí a multa é muito pesada, viu, Nelson? Mesmo que seja por mas a bola tá na torcida, viu? Pois é. Nossa, impressionante esse jornal aí. E aí, Emílio, você tem mais notícias aí do futsal? Como é que é? O Benfica já tinha conquistado
a Taça da Liga e no último final de semana venceu o Sport por 6-5 e conquistou a Taça de Portugal. Já no hóquei, o Sport conquistou também no último final de semana a Taça de Portugal de hóquei, bateu o Hóquei de Barcelos por 4-0. Aliás, o Sporting está nas finais aí do hóquei, do handball e várias outras aí. Foi campeão. Foi campeão ontem em cima do Porto. Ontem. E no vôlei já ganhou na Luz, o primeiro jogo, ganhou de 3-0 e agora vai jogar em Alvalade e se ganhar de novo é campeão também no vôlei. Os sportinguistas com certeza trocariam todos esses títulos por um título nacional português, né? Inclusive a Taça de Portugal. E por falar em Taça de Portugal, Emílio, o que você tem aí? O Proença já anunciou mudanças na Taça de Portugal. A principal mudança é que as semifinais serão partida única em campo neutro. E, assim como a semifinal e a final, serão disputadas logo uma semana depois do término do Campeonato Português, e não no decorrer dele. Melhor mesmo, né? Oi, Mídio. Oi. Esse filme é velho. Esse filme é velho. E não acontece, né? Já era uma partida única, depois voltou para duas, que é para não para favorecer os grandes, depois agora volta para uma que é para favorecer os grandes de novo, que é para não chegar um Torriense, que é para não chegar um Leixões, que é para não chegar um Aves. Você entendeu? Ô, louco. Esse filme é velho. Esse filme é velho. E o Proença mais velho ainda. Oi, Emílio, vamos falar aí dos portugueses mundo afora aí, que você tem notícias do Cristiano Ronaldo? Então, os anticristianos, os fãs do Messi, a imprensa no geral, que adora o Messi, mas não é muito fã do Cristiano, eles estavam dizendo que 6 gols dessa contagem do Cristiano não eram oficiais por conta do torneio, a Taça dos Clubes Campeões Árabes, que o Al Nassr conquistou assim que o Cristiano chegou. E aí, essa semana, para calar a boca desses aí, a FIFA declarou o torneio como oficial e, assim como também oficiais, os 6 gols que o Cristiano houvera feito. Aliás, outro dia ele fez um gol de nuca. Que golaço! E você viu que ele falou? Ele fez um toque para o João Félix, uma combinadinha deles. Ele foi para dentro do gol. A hora que o João Félix correu para bater, ele se deslocou à frente do goleiro e se infiltrou no meio da zaga e cabeceou. Ele é fantástico. Seleção, né? Não, é impressionante o Cristiano Ronaldo. Realmente, que golaço de nuca. Impressionante. E o Cancelo, hein? O Cancelo está em via, já praticamente bateu, né? O recorde mundial. O único jogador a conquistar títulos em 4 das principais ligas mundiais. Ele já foi campeão na temporada 2018-2019 pela Juventus, na temporada 2021, 21-22, 22-23 pelo Manchester City. Nessa temporada, antes do término, ele foi para o Bayern e foi campeão também pelo Bayern e agora vai ser campeão pelo Barcelona. Já pensou, hein, Camões? Se o João Cancelo tá sempre com o nariz empinado, agora ninguém segura ele, hein? Não, o problema não é esse. O problema é que eu andava escutando algumas coisas que ia ser mandado embora do Barcelona, não sei o quê. Mas pelo jogo que eu vi ontem, rapaz, que ele jogou, que o Barcelona ganhou, e o Barcelona sendo campeão, eu acho que ele não vai embora do Barcelona, não. Isso aqui é só para baratear a compra dele, Camus. Ele é um bom jogador, viu? E o Sapinto, hein, Emílio? O Sapinto é mais um clube para o Sapinto, é o 16º clube que ele dirige. Ele assinou essa semana com o Pafos, do Chipre, que participou da Liga dos Campeões, e ele volta depois para o Chipre, depois de ter sido campeão lá no Chipre, na temporada 23-24 pelo Apoel. E o Nassr, nós já falamos aí do gol do Cristiano Ronaldo, esse gol, caminho dos 1000. Esse gol foi o primeiro, teve mais um gol, o segundo gol foi do Coman no final do jogo, contra o terceiro colocado, o Al Ahly. Resultado que mantém o Al Nassr 5 pontos do Al Hilal
a 4 jornadas do término do campeonato. Hoje, o Al Nassr pega o Al Qadisiyah, que está lá na parte de baixo da tabela. Na quinta que vem, ele pega o Al Shabab. Depois, 12 de maio, ele pega o Al Hilal, vice-líder, em casa. O Al Nassr espera que até lá já tenha gordura suficiente para, nesse jogo, já não depender do resultado. E na última jornada, 21 de maio, pega o Dunk em casa. Lembrando que no dia 16 de maio, decisão da Champions 2 da Ásia, que seria a Sul-Americana, ou seria a Liga Europa, o Al Nassr enfrenta o Gamboa Osaka, do Japão. Gamba Osaka. Gamba Osaka, do Japão. Ô, Emílio, Oi. Fala, Camargo. rapaz, quem que determina o campeonato, o campeão na Arábia Saudita? Depois você me conta. Segredo aí. Liga, Nelson, que o tempo urge. Vamos lá, Lourenço, manda aí. 31ª jornada. No domingo passado tivemos Estoril 0, Famalicão 1, Santa Clara 2, Braga 1, Estrela Amadora 1, Porto 2, AVS Sporting 1-1, jogo que começou a degringolar com o Sport. E na segunda-feira o Gil Vicente venceu o Casa Pia por 2-1. A 32ª jornada começou ontem com o Nacional perdendo para o já rebaixado Aves por 2-1, Moreirense 3, Estrela Amadora 2, Arouca 2, Santa Clara 2, Famalicão 2, Benfica 2, Porto 1, Alverca 0, jogo que deu o 31º título ao Porto. Hoje teremos Casa Pia, Tondela, Braga, o Estoril, Rio Ave contra o Gil Vicente, e a 32ª jornada termina amanhã com Sporting e Guimarães. A classificação, o Porto campeão com 85 pontos, em segundo Benfica com 76, Sporting em terceiro com 73, Braga em quarto com 56, Famalicão 52, Gil Vicente 49, Guimarães e Moreirense 42, Alverca 38, Estoril 37, Arouca 36, Rio Ave 34, Santa Clara 33, Nacional 31, o Estrela Amadora 28, Casa Pia com 26, Tondela com 22 e o AVS já rebaixado com 17 pontos. Esse jogo Casa Pia e Tondela, jogo decisivo, né? Vamos ver o que vai dar. Exatamente. E o que dizer daquele 2-2 Sporting e Tondela, hein, Camões? Fala aí. Sem comentários. Como sem comentários também, os 2-2 do Benfica ontem. Posso te dizer que ainda perderam o pênalti o Tondela, hein? Tá. O Sport tomou, em 3 minutos, tomou 2 gols de escanteio do mesmo cara lá. Uma coisa ridícula. Mas deixa pra lá, vai. E aquele Benfica Casa Pia também. O Benfica tomou o gol no último lance do jogo. Agora, Nelson, eu só queria rapidamente uma provocaçãozinha. Por que será que deixaram o jogo do Sporting para segunda-feira, rapaz? Quando tem Benfica e Sporting disputando o segundo lugar, que deviam jogar juntos, no mesmo horário. Eu concordo, viu? Eu concordo. Mas olha, sinceramente, Camões, o Sporting tá se esborrando todo. Essa que é a verdade. Mas e aí, o Lourenço, segunda liga? Segunda liga, na sexta-feira o Marítimo foi campeão, venceu o Leixões lá na Madeira por 3-2. Já havia se qualificado para a Primeira Liga na semana passada e nessa sexta só confirmou o título da Segunda Liga, vencendo o Leixões 3-2. No dia 1º também tivemos Sporting B0, Benfica B1. Ontem nós tivemos Oliveirense 0, Lusitano Lourosa também 0, Acadêmico de Viseu 0, Vizela 0. Hoje tivemos logo cedo Portimonense 3, Chaves 2. Agora no intervalo, Passos de Ferreira 1, Feirense 2, jogo que briga lá embaixo. Ainda teremos hoje o União de Leiria contra o Farense, amanhã teremos Porto B, Felgueiras e o Torreense contra o Penafiel. A classificação, o Marítimo já com 66 pontos campeão, o Acadêmico de Viseu vem em segundo com 55, praticamente já aí
subindo também para a Primeira Liga. O Torriense tem 50, mas tem um jogo que vai ser feito hoje. O União de Leiria, 49, o Vizela, 48. São esses que brigam ainda pelo acesso. O Benfica B com 44, o Leixões 44, Lourosa com 43, Chaves 42, Feirense, Porto B também 42, o Sporting B com 41, estão ali no meio da tabela. Brigam ainda contra o rebaixamento, Felgueiras 40, Penafiel 38, Farense 36, Portimonense 36, Passos de Ferreira, que está perdendo, 35, e o Oliveirense com 31. A briga tá boa semana que vem. O caso interessante é o do Vizela. Eu estava fazendo uma análise aqui. O Vizela é o 5º colocado, mas ele enfrenta nas 2 últimas rodadas o União de Leiria, que está à frente, e o Torriense. O Vizela ainda pode ficar com a vaga do playoff se vencer essas 2 partidas e contar com um tropeço hoje do União de Leiria. Porque se o União de Leiria perder um pontinho mais e o Vizela ganhar suas 2 últimas partidas, o Vizela fica com a vaga do playoff, não alcança mais o Acadêmico de Viseu, mas ajudaria o Acadêmico de Viseu aí, ganhando essas 2 partidas. O Vizela ontem complicou para o Acadêmico. Foi lá no pelo e deu ruim lá. Oi, Nelson. E o Sporting, até na Liga 2, o Sporting apanhou do Benfica, hein? Que coisa, hein? Cadeira, viu? Depois da derrota do Sporting contra o Benfica, que o Sporting jogou muito bem, a degringolada foi total. Que coisa, hein? Impressionante. E aí, Lourenço, e a Liga 3? A Liga 3, na fase de classificação para ver quem sobe, nós já tivemos na sexta-feira o Trofense empatando com praticamente já subindo Amarante, 0-0. Ontem nós tivemos o Belenenses empatando em casa com o União Santarém 1-1. E hoje, amor de Deus, hoje nós já tivemos o Guimarães B perdendo em casa para o Mafra por 2-0. Teremos ainda hoje a Acadêmica de Coimbra e Varzim. A classificação, o Amarante lidera com 25 pontos, precisa só de mais um pontinho nas 2 próximas jornadas para subir para a segunda liga. A Acadêmica de Coimbra vem em segundo com 21, já são 4 pontos atrás do Amarante. O Belenenses tem 20, o Guimarães B 16 e o Mafra com 16 ainda brigam aí pela subida. O Varzim tem 13, o União Santarém e o Trofense já não tem mais chance alguma com 9 pontos. A briga está acirrada. E para ver quem caiu, já temos definições aqui. Pela Série 2, toda a 10ª jornada já foi concluída. O Sport da Covilhã empatou com a Amora 1-1. 1º de dezembro venceu o Caldas por 2-1. E o Lusitano perdeu para o Atlético de Lisboa por 1-0. Quem caiu nesse grupo foi o 1º de dezembro e o Amora foram rebaixados para o Campeonato de Portugal. Pela Série A, hoje nós vamos ter a última jornada. O São João de Ver enfrenta o São Joanense, o Paredes enfrenta o Marco 09, Braga B enfrenta o FAF. Caindo aqui, o Braga B e o São Joanense precisam aí desesperadamente de uma recuperação. Na verdade, o São Joanense já caiu, né? O São Joanense já foi para o Campeonato de Portugal. O Braga B briga com o Marco 09 aí ver quem se escapa e cair para o Campeonato de Portugal. Nossa, o Braga B indo para o Campeonato de Portugal, que coisa, hein? E o Belenenses, hein? Pelo amor de Deus, jogando em casa, 1 minuto de jogo toma um gol. Faça-me um favor. Então o Belenenses praticamente deu um adeus à subida direta, né? Vai ter uma chance de jogar um playoff, que praticamente está definido. Com essa vitória do Mafra aí sobre o Vitória de Guimarães B, ficou definido que os 3 aí, ó, o Amarante, a Acadêmica e o Belenenses é que vão brigar aí, né? Os 2 primeiros aí com grande chance de subir direto, Amarante e mas Acadêmica. Ainda tem 6 pontos em briga, Nelson. Ainda não está 6 definido, pontos. não. O Guimarães B, o Mafra ainda briga também. É difícil, né, Lourenço? Difícil. Bom, só falta o Belenenses
acabar de pisar na bola e nem pro playoff for, né? Pelo amor de Deus, né? Lamentável. Então, os azuis lá de Lisboa estão muito tristes porque esperavam que o belenense subisse direto, né? Esse empate de ontem, nossa, foi um desastre. Bom, e aí, Emílio Camões, mais alguma coisa do futebol português? Só para terminar, essa situação do Paços de Ferreira já era ruim, amigo. Aos 40 minutos, teve um jogador expulso, vai ficar quase impossível. Vamos ver. E aí, Emílio? Da minha parte, nada, não. Então tá bom. Então, um grande abraço, Emílio, um grande abraço, Camões. Boa Tchau, semana. tchau, pessoal. Tchau. Bom final de Tchau. semana. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos. E aí, Lourenço, a Lusa do Canindé Exatamente, a Lusa do Canindé. fez um belo jogo ontem no primeiro tempo. Eu estive lá vendo o jogo. A Portuguesa fez um primeiro tempo excelente, viu? Muito bom mesmo. Amassou o time do Madureira, que ficou até atordoado. Sabe aquela luta que o cara leva duas no queixo, cai, levanta e tal? Quando todo mundo achava que estava tudo resolvido, que ia, tipo, vira 2, acaba 4, aí o segundo tempo já não foi tão bom, né? Até porque, ô Lourenço, o Madureira fez um gol, eu não sei quanto tempo tinha de jogo, mas era ainda uns 10, 15 minutos do segundo tempo. 6 minutos. 6 minutos. Então o time da Portuguesa meio que sentiu o golpe, com receio de tomar um empate em pleno Canindé, o que seria um desastre, né? Até porque, com o primeiro tempo excelente que a Portuguesa fez, não seria razoável tomar um empate ali, seria um desastre total, né? E o Madureira, que parecia um time assim, sinceramente não vi grandes coisas do Madureira, né? Você vê que o Bertinato praticamente não participou do jogo, não pegou nenhuma bola. Então o Madureira não ofereceu. Ele fez uma defesa no fim do primeiro tempo. Ele fez uma defesa só. O cara entrou pela esquerda aqui nas costas do João Vitor e chutou cruzado. Foi. O É verdade. Bertinato botou para escanteio, mas foi a única chance que eles só, tiveram. Né? E no começo do segundo tempo, aquela. No meio da zaga da Portuguesa, lá, o Boteguinho. Os caras ficaram olhando o rapaz lá meio fora de forma, como você costuma dizer, né? Que tá com a camisa. Você observou, Lourenço? Nossa, eu estava observando a mesma coisa, viu? Ele saiu correndo, eu falei, parecia câmera lenta. Eu não sei quem que correu menos. Se foi o cara parecia, do Madureira ou o zagueiro. Ele parecia assim um hipopótamo desgovernado. E o cara conseguiu fazer o gol. O João Vitor ainda. Saiu mal, hein, Nelson? Fica no gol. Mas ali não tem jeito, sabe? Ali o cara tinha que fazer isso. Eu não achei que foi culpa dele. Mas eu tô achando o Bertino assim meio ansioso, sabe? A bola vem pra ele meio que não sabe o que faz, sabe? Mas, ó, vamos torcer para que ele se firme. Aquele jogo com o Paysandu mexeu muito com ele, viu? Ele estava bem, agora eu senti ele um pouco ansioso, assim, eu acho que seria interessante ele ser provado para mostrar que ele é um bom... E ele é um bom goleiro, o Bertinato, ele é um bom goleiro, ele tem muito crédito aí no time, a torcida gosta dele, mas às vezes está claudicando. Tem uns caras que você vai no estádio, Lourenço,
Que o cara reclama da iluminação, que realmente está fraca, o cara reclama da grama, o cara reclama da cor da bola, o cara reclama do calção da Portuguesa, o cara reclama do técnico. Pô, tem uns caras que... Eu vou te contar uma coisa. Um povo chato, velho. Tem uns caras que vão lá para encher o saco. Parece que ficam torcendo pro adversário fazer um gol para poder soltar todos aqueles recalques que ele carrega durante a semana, durante o mês, para ficar descarregando lá no coisa. Porra, eu vejo jogos na Europa, Lourenço, às vezes eu vejo lá, Bayern de Munique 4, Augsburgo 0. E os caras estão lá virando a bandeira, torcendo. Aliás, o próprio nome já disse, você está lá para torcer, para empurrar o seu time, não é para encher o saco. Por isso que eu até prefiro, às vezes, ficar ali na Leões da Fabulosa, que como o pessoal grita o tempo todo, você não fica ouvindo esses pé frios, esses malas que ficam lá só enchendo o saco. Ah, o torcedor tem direito de reclamar? Tem. O torcedor tem direito também de torcer a favor do time. Não é ficar lá só enchendo o saco, pô. Que coisa chata, meu. Tem uns caras que vão lá, sabe? É muito chato. É muito chato. Eu até tento me desviar, né? Mas eu também acho algumas coisas erradas no time. Eu acho. Eu, por exemplo, você vê como é que são as coisas, né? Depois do jogo, discutindo nas redes sociais e tal, eu não vejo nada nesse João Diogo. Não vejo nada nesse cara. Eu acho ele fraco. Ontem ele deu um chute lá que desviou no jogador e o goleiro fez uma defesa sensacional. Uma defesa, até falei, pô, esse goleiro, olha, que belo goleiro. Até ele soltar a bola no pé do Maceió para fazer o segundo gol de um chute do João Diogo. Um chutinho mequetrefe e tal, o goleiro soltou a bola, o Maceió fez o gol. E não podemos deixar de falar do golaço do Biazos, né? Ah, mas foi o João Diogo que deu assistência. Não, que assistência não foi, que ele deu? Ele passou a bola pro Hipólito. O Hipólito, sim, que meteu a bola na cabeça do Biazos. Um golaço. Nem que tivesse 2 goleiros ali, pegava aquela bola. E foi muito legal o Biazos ter feito o gol, porque ele tá precisando disso. Tá precisando levantar moral. Ele é um bom jogador. Eu diria até que depois do César e o outro zagueiro lá da Portuguesa, Emerson e César, olha, não tinha visto uma defesa como essa aí do Biazos com o Guilherme, com o Gustavo Henrique. Infelizmente o Gustavo se machucou, o Boteguim tá ganhando aí mais jogo, né? Ele é um bom jogador, experiente, não resta dúvida, mas cada vez que ele vira assim para passar a bola pro goleiro, é uma temeridade, viu? Então, mas o Boteguim... Ele salvou, viu, Nelson? No primeiro tempo ele salvou lá um chute que ele foi de carrinho, levantou o pé, o cara chutou em cima dele, de dentro da área. Verdade. Só muito assim, bem lembrado. Foi ele Verdade. que deu a salvada aí. Não, ele é um bom jogador. Eu acho que a defesa da Portuguesa está muito, muito boa. Eu estava lá no estádio, Lourenço, eu não sei o João Vitor se a contusão dele foi séria ou não, mas é um jogador que faz falta. Aliás... E na verdade não foi só contusão, na verdade como ele tá pendurado, ele tem 2 cartões amarelos, então o Chiesa não quis arriscar, como foi a saída do Portuga, né, Nelson? Porque convenhamos que depois que o Portuga saiu e entrou o Hudson, a Portuguesa, o meio campo da Portuguesa parou, né? Não fez mais nada. Ô Lourenço, eu vou te falar uma coisa. Eu não gosto de ficar pegando no pé de jogador, principalmente da Portuguesa. Mas, sinceramente, eu peguei muito no pé do Igor Torres, muito, porque também o cara ficou 1 ano e meio lá e tinha feito um gol, né? Agora ele melhorou bastante, então ele estava precisando desse alto astral aí de começar a fazer gol. Então, agora eu reconheço que o Igor Torres é um jogador interessante. Agora, o tal do o João Diogo e o Hudson, para mim, não dá. Sinceramente. O João Diogo tem umas coisas assim... Eu não gosto dele, sinceramente, não tem nada a ver com as coisas dele lá. Eu tô falando de futebol dentro do campo. Então, não vejo
jogo para esse cara. Inclusive, ele tá tendo muitas oportunidades, hein? Ontem jogou o jogo inteiro, ele ia sair, parece que deu até uma confusão lá no banco, um negócio meio baixaria lá, entre a comissão técnica, mas o João Diogo ia sair ali e acabou saindo o João Vitor, né? E o que é uma pena. Agora, eu não sei, tem outros jogadores que eu considero mais interessantes que o João Diogo, que é o Kawari, né? O rapaz tá se recuperando de uma virose, né? E o jogador, o Lourenço, eu não sei qual é, você vai me ajudar aí. Quem é aquele jogador número 30 que entrou? Ele entrou bem, viu? Bom jogador. Entrou, brigou Guilherme bem. Santos, né? Não é o Guilherme Santos? É o Guilherme Santos. Bom jogador, gostei, entendeu? E olha, e o Portuga, deixa eu até bater aqui na madeira, ele tem sido um excelente jogador, viu? Espero que ninguém esteja vendo aí a Série D para vir encher o saco aí e levar o Portuga embora. Que o Matias tinha colocado ele, né? Como primeiro volante. Esse mérito do Matias, né? Então, olha, gostei da Portuguesa. Quem jogou bem assim, não comprometeu, foi o Cecchini também. Eu gostei do Cecchini ontem. Tá tendo também gostei dele. Ele tá tendo já a segunda partida seguida, né? E ele dá com ontem, né? Tem ido bem. Ele dá um alívio pro Portuga, né? Ele dá um alívio pro Portuga. Que aqui só entre nós, hein? Que ninguém nos ouça. O Thiaguinho, com essa contusão dele aí também, vai ficar no banco quando voltar. Olha, não tô vendo lugar pro Thiaguinho também, não. É outro jogador que não tá assim, o Toró entrou, já tá um pouquinho melhor, tal, mas você viu que deu uma qualidade, ele tem uma qualidade técnica pouco acima da média da Série D. Só que ele ainda tá sem ritmo e sem força na perna. Eu concordo, Lourenço. Ele continua chutando fraco. Fraquinho, né? Ele tá precisando de jogo, viu? Ele tá precisando de jogo. E é um jogador interessante. A Portuguesa agora, não é que já está classificada. A Portuguesa agora tem que preparar o time para o mata-mata. O que me preocupa, Lourenço, sinceramente, eu fico impressionado com a quantidade de faltas dessa Série D. Os caras descem a bota o tempo todo. Só não desce a bota menos que o Palmeiras lá do Abel Braga, do Abel Português, que, pelo amor de Deus, hein? O que o Palmeiras bate é um negócio absurdo. E a Série D é isso aí, ó. O tempo todo. Você vê a quantidade de jogador machucado. Então o time tem que ter elenco. Porque vai chegar ali na frente, tem mais 5 jogos agora, porque virou o turno, né, Lourenço? Agora é o turno invertido, né? Então agora vai jogar com Madureira. Terminou o primeiro turno, a Portuguesa está em primeiro lugar e tal. Mas o problema é a quantidade de sapatada que os caras dão. Principalmente agora que vai ter aquela briga para o cara conseguir a vaga. Então agora vai ser um pega para capar, Lourenço. Eu não sei os outros jogos. O Água Santa ganhou da Portuguesa do Rio, né? Isso, e o outro jogo eu não sei como é que foi. O América... Foi 0x0. Nossa. Empatou. Tá aí na tela. Então, tá na tela. Como é que tá a classificação aí, Lourenço? Na tela para os nossos internautas, ontem a Portuguesa venceu 2x1 Madureira, o América empatou com o Pouso Alegre 0x0 e o Água Santa venceu a Portuguesa Carioca por 1x0. A Portuguesa, a Lusa do Canindé lidera com 11 pontos, o Água Santa vem em segundo com 9, a Portuguesa Carioca em terceiro com 8 e o América terminou o primeiro turno em quarto lugar com 5 pontos. O Madureira ficou em quinto com 4 e o Pouso Alegre em sexto com 4. Agora, como você falou, inverte. O segundo turno começa com os jogos invertidos. A Portuguesa vai enfrentar o Madureira lá no Rio de Janeiro no sábado que vem, dia 9, né? Às 4 da tarde lá em Madureira. Depois a Portuguesa enfrenta o Água Santa no Canindé no dia 16, sábado, às 4 da tarde. Depois enfrenta no dia 23 de maio o América do Rio, também no Canindé, às 16 horas. E no dia
30 de maio, a Portuguesa visita o Pouso Alegre, é um sábado também, às 16 horas, lá em Minas Gerais. E o último jogo, a Portuguesa vai receber com a Portuguesa Carioca. Esse jogo ainda não tem data nem horário, porque é a última rodada, eles vão ter que jogar todo mundo no mesmo horário, mesmo dia, mesma hora, né? Então, ainda não tá então agora, o Ademir Fezan, ele tem que ficar esperto com relação a essa pancadaria da Série D. Que eu acho um absurdo. Eu acho que o juiz tem que punir. Não interessa se é 5 minutos do primeiro tempo ou se é 40 do segundo. O cara fez falta forte, tem que ser expulso, pô. O futebol tem que ser preservado. O caneleiro, o pé de chinelo, ele tem que ser punido. Não é o cara vir lá, encher a bota, distribuir pancada e tá tudo certo, entendeu? Tá no começo do jogo, não interessa. O time do Madureira ontem bateu muito. O time do América, lá no Rio de Janeiro, depois de 2-4-0, né, que tinha levado no cangote, foi jogar com a Portuguesa, desceu a ripa nos jogadores da Portuguesa. E é complicado. E a Portuguesa tem um elenco, eu diria que razoável, mas os que estão no banco não têm o mesmo nível do time titular, né? Então, complicado, né? E o Maceió fez um gol ontem, ele ficou muito pé da vida com o Igor Torres, que ele matou uma bola que veio lá de cima, ele ia sobrar sozinho, o Igor Torres tomou a bola dele, vamos dizer assim, né? E acabou perdendo o gol, porque a Portuguesa poderia ter feito um placar mais dilatado ontem, mas tá bom. Eu acho que a Portuguesa fez um bom primeiro turno aí, a grande pisada foi aquela do América lá, né, que poderia ter ganho. Mas tá bom, a Portuguesa, a vitória sobre o Água Santa foi importante, né? Olha aí, valeu a primeira colocação. E vamos ver, vamos continuar e ver se o Kawari volta logo para ter mais opções e ter essa troca, né, de jogadores, principalmente os da frente, que ficam levando butinadas lá no jogo, né? Inclusive ontem alguém perguntou lá pro Fezan que a Portuguesa não teria um substituto pro Portuga, que está com 2 cartões amarelos, com o estilo do Portuga e tal. Realmente, eu não sei quem seria um substituto ali do Portuga, né? Então... O Hudson aqui não é, né, Nelson? Pelo amor de Deus. O Hudson, me desculpa. Sinceramente, não dá. E outra coisa, viu, Lourenço? Esse tal de João Diogo aí, eu não sei, eu não tô entendendo bem esse cara aí, meu. Ele quer bater escanteio, ele quer bater falta, como se ele fosse assim o 10 do time. Você sabe o que foi? Ontem ele teve uma falta para cobrar lá no segundo tempo e como ele fez um gol de falta no sub-20 num coletivo contra o time sub-20, ele achou que no jogo oficial ele ia lá e chutou no meio da barreira, pelo amor de Deus, né? Não, ô Lourenço, vem cá, meu. Normalmente, quem bate falta é o cara que tem mais categoria no time, né? Teria que ser o Portuga, né? Ou até o Igor Torres, que bate forte. Categoria? Maceió. Eu não vejo assim muita categoria em ninguém lá, vamos ser sinceros, né? Não, mas, sabe, sabe, tanto é que a Portuguesa não tem gol de falta. Eu não lembro de ter gol de falta da Portuguesa. Ninguém sabe cobrar falta, pô. Mas sabe aquela impressão que o cara chegou agora, quer sentar na janelinha? É o que eu tô sentindo de João Diogo. Sinceramente, quem que é o João Diogo para bater falta na Portuguesa? Na boa. Pô, você tá pegando no pé do cara. É o que eu tenho visto. Algum pessoal lá na lista lá elogiou ele. É o melhor jogador do time. Porra, eu falei, não foi esse jogo que eu vi. Então, eu não sei se ele tem um problema assim de personalidade, quer prevalecer diante dos outros, mas um jogador desse tipo começa a criar clima ruim no elenco, né? Então, e outra coisa, o saudoso Oscar Schmidt, né, que o pessoal falava, o mão santa, ele falava, não é mão santa não, é mão treinada. O cara pode até bater falta, desde que ele treine lá, treine e mostre resultado. Exato. O Rogério Ceni era goleiro e batia falta
com uma preciosidade incrível. Ficava depois do treino, pegava lá e ficava batendo 200 vezes na bola. Isso aí, Marcelinho Carioca, o Neto. Então, sabe, se você treinar, provavelmente você vai conseguir bater falta bem. Agora, com todo respeito, João Diogo, sabe, eu não quero pegar no pé do cara. Eu até torço para que ele seja o Igor Torres número 2. Porque nós estamos lá para torcer para a Portuguesa. Exato. Nós queremos que os jogadores tenham um bom desempenho, seja ele qual for. Mas, sinceramente, não tem sido o caso do João Diogo. Ele fez 3 partidas aí, não vi nada nele. Ele andou perdendo uns gols aí incríveis. Ele tem um chute que fraco. eu gostei, Nelson, foi o Lucas Hipólito, que entrou no lugar do Salomão. O Salomão ontem foi poupado porque sentiu dores musculares. Começa a me preocupar, porque o Salomão também. Para mim, o titular é o Hipólito, viu, Lourenço? Também acho, viu? A Portuguesa perdeu o Caio Roque, que era um belíssimo lateral, né? Foi lá pro Botafogo, mas para mim o titular é o Hipólito. O Salomão. Eu tinha um receio, como ele vem de uma contusão séria. Ele mesmo confessou ontem na coletiva que ele estava muito ansioso. Ia ser o primeiro jogo dele depois de 14 meses, né? Como titular. Começando o jogo. 14 meses depois ele voltou para a lateral esquerda. Né? Então ele estava com aquilo lá, mas ele saiu bem. Eu gostei do jogo dele. Fez assistência para o gol do Biazos. Jogou bem. Não comprometeu. Acho que pode ser mantido como titular. Aliás, eu tava quase pegando o currículo do goleiro ali, porque o cara tava jogando, hein? Ele tomou aquele gol do Biazos que não dava pra pegar, mas o cara tava pegando umas bolas incríveis. Aquela que o João Diogo chutou, bateu no jogador do Madureira. Quando bate, sabe como é que é, né? O goleiro fica vendido. Ele foi lá buscar. Eu tava ali atrás do gol, difícil pegar aquelas bolas. E no final do jogo, no segundo tempo, né, ele fechou o gol lá, ele pegou uma bola do Ciência também de 100. Foi. Outro chute lá também, de dentro da área, ele fez grandes defesas. Só que é tipo assim, né, goleiro tem que ser constante, não precisa fazer milagre, ele tem que jogar bem, você entendeu? Aí ele soltou aquela bola no primeiro tempo lá no chutinho do Diogo e pro Maceió. Aí você fala assim, é mais um daqueles que quer fazer o nome, mas na hora do vamos ver. Eu tava achando muito interessante esse goleiro aí, depois, né, desse gol aí. Mas vamos ver, né? Bom, o fato é que a Portuguesa ganhou e o tempo urge, né, Lourenço? Domingão com chuva aí. Não... 11h35 da manhã, vamos aqui pros... Nossa Senhora. Os aniversários da semana. O dia 9, fazendo aniversário, a nossa amiga Glória de Lourdes, lá do Cais do Porto. Parabéns pra Glória. Beijo pra ela, muitas felicidades. E pra você aí, tá aniversariando essa semana também, um grande abraço pra você, muitas felicidades, muita saúde, sempre. E estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, mandando abraços a todos que se ligaram com a gente aqui neste domingão: Alberto Miranda, Angela Gonçalves, Antônio Carlos Caldeira, o Antônio Oliveira Rodrigues, o Armênio Gomes Pinto, o Arthur Cabreira, a Carolzinha Marques, o Eduardo Paulo, a Gasparina Oliveira, o Gustavo Paulo, Joaquim Pereira, Jorge Rosmaninho, José Carlos Leal, Maria de Jesus Amaral, Maurício Mazzoli, Murilo Ângelo, Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Roberto Fernandes, o Virgínia Amaral, Vitalina Costa, mandar um beijo para minha esposa Grace, a Dona Fátima, a Mariana, a Tia Helena, a Tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel, o Thiago, Dona Marilene, o seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lílio, minha tia Maricia, a Amélia, a Bruna, a Fernanda, o Neto, o Orlando, a Rosa, a Esther Sangali, o Leonardo, a Simone, o Felipe, o Vinícius, o Albano, o Márcio, minha madrinha, a Dona Maria, o Cristian, a Raquel e a Lisa, todo mundo ligado no Navegar é Preciso. É isso aí, Lourenço. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e a equipe do Navegar é Preciso, eu, Lourenço Emílio, que financio por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo a partir das 10 horas, ao vivo no facebook.com/Grupo Luzanetti. Você pode ver esse e outros programas também no YouTube e também no Spotify. Um grande abraço a todos, um bom domingo e tchau! Tchau!
Luzanet. Luzanet.